Às vezes a gente vai ter que aceitar que a gente vai ser a vilã da história de alguém. É isso que a gente vê no álbum da Taylor Swift, Reputation, e o que acontece com a Elphaba em Wicked, principalmente nessa parte 2. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou trazer aqui alguns conteúdos sobre isso, e que é também o que normalmente uma análise possibilita, sustentar esse lugar de não ser a boazinha e de não fazer aquilo que os outros esperam da gente. Tem essa frase do Reputation da Taylor Swift em que ela diz: quando a sua reputação morreu, foi quando ela se sentiu verdadeiramente viva. Ou seja, quando de alguma forma a gente para de querer segurar a narrativa que os outros fazem de nós, ou seja, a imagem que a gente vai ter para os outros, de alguma maneira a gente se encontra com o nosso desejo, com aquilo que a gente verdadeiramente quer e é, né? Porque muitas vezes a gente vai perceber o quanto, principalmente nós mulheres, o quanto nós renunciamos para manter aquela imagem intacta. E o que a gente vê acontecer tanto em Elphaba quanto com a Taylor Swift nesse álbum é que, por mais que elas tentaram ali se encaixar, os outros precisaram de uma vilã, os outros precisam odiar alguém para manter a sua própria imagem também. Então, por muitas vezes a gente vai precisar aceitar que o outro vai ter essa imagem da gente, que por vezes a gente vai precisar inclusive trair esse outro para agir de acordo com as próprias verdades, né? Então a gente vê a Elphaba ali, ora tentando lutar contra isso, né? De falar, não, eu não sou isso, e ora tomando para si esse lugar que os outros lhe deram. Em um processo de análise, muitas vezes a gente vai se confrontar com esses ideais, né? Porque nem sempre o outro nos idealiza num lugar de boa, de bela. Às vezes os outros nos idealizam de forma muito a satisfazer o próprio ódio. De alguma maneira a análise nos permite enxergar isso, de que existe um lugar que o outro nos coloca e existe de que lugar a gente corresponde e responde a esse lugar que o outro nos coloca. Então há um processo de descolamento disso e também de poder entender que, de fato, a gente não controla a narrativa que o outro quer contar sobre a gente, mas sim o que a gente vai pegar dessa história do outro e o que a gente vai escrever sobre nós mesmas.